Se preparando para Beijing? A viagem já começa aqui. Beijing é a capital do norte, é o centro político da China há séculos, e o seu nome reflete exatamente isso: Bei, norte, e Jing, capital. Enquanto Xangai é a face comercial e futurista, Beijing é onde a alma da história chinesa reside. Habitadas por seres humanos há cerca de 27 mil anos, a região viu o surgimento de estados antigos já no século XI a.C. Beijing passou por transformações radicais. Foi a Dadu dos mongóis sob Kublai Khan, a Beiping, Paz do Norte, no início da dinastia Ming e, finalmente, em 1403, recebe o nome de Beijing. A cidade tem um planejamento cosmológico. Uhum. Foi construída seguindo o modelo de uma capital quadrada, orientada pelos quatro pontos cardeais para incorporar a ordem do universo no espaço político. Caminhar por Beijing é literalmente caminhar por um mapa da harmonia entre o céu e a terra. E o ponto alto da visita, sem dúvida, é a Cidade Proibida. Construída pela dinastia Ming, ela serviu de residência para 24 imperadores. Repara a escala. São mais de 8.700 salas. A engenharia aqui é um milagre da preservação cultural. O complexo sobreviveu a séculos de terremotos sem o uso de nenhum único prego ou gota de cola. Impressionante, né? Tem que tirar o chapéu para a técnica. É um sistema de suportes de madeira encaixados que permite que a estrutura absorva o impacto e o peso do telhado, como um tronco de árvore absorve e sustenta os seus galhos. Outro detalhe fascinante para se ver de perto são as pedras gigantes que formam as entradas dos templos. Elas foram transportadas das pedreiras, que ficavam a 70 quilômetros de distância, durante o inverno. Dizem que os trabalhadores jogavam água no chão para criar um caminho de gelo e faziam os trenós deslizarem até o palácio, levando as tais pedras gigantescas. Tudo na Cidade Proibida é carregado de simbolismo, desde a cor amarela dos telhados reservada exclusivamente ao imperador até a hierarquia rígida das estátuas nos beirais. Beijing não é apenas o palácio, é o local do ritual. O Templo do Céu, também construído pelo mesmo imperador que deu o nome para a cidade, é onde Filho do Céu, imperador, realizava sacrifícios solenes para garantir boas colheitas, um ano bom. Repara na arquitetura, toda circular sobre uma base quadrada. Sabe por quê? Porque eles acreditavam que o céu é redondo e a terra é quadrada. Entender essas coisas faz tudo ficar mais interessante, você não acha? Por exemplo, a Grande Muralha. Embora existissem muros desde o século III a.C., para deter mesmo aquelas tribos nômades da região, as seções perto de Beijing foram construídas de forma monumental durante a dinastia Ming. A muralha é o símbolo definitivo da persistência chinesa e da necessidade histórica de proteger o reino do meio das invasões bárbaras. Mas nem tudo são barreiras. Beijing também é uma metrópole de vanguarda. Já ouviu falar do Distrito de Artes 798? Ele ocupa o espaço das antigas fábricas militares de 50 anos atrás, construídas em estilo Bauhaus funcionalista desenhado por alemães, bem diferente e em contraste com o estilo soviético da época. A transformação desse distrito 798 em um polo artístico começou nos anos de 90, quando artistas de vanguarda ocuparam esses espaços industriais. E hoje é o terceiro local mais visitado de Beijing, atrás apenas da Grande Muralha e da Cidade Proibida. Lá dá para ver o que nós chamamos de Mao Kitsch. É uma reflexão irônica da história moderna, onde os slogans maoístas preservados nos arcos convivem com galerias de arte contemporânea de nível mundial. Outra coisa legal de ver é o ninho do pássaro e o cubo d'água.
que são ícones da Beijing, que sediou tanto os Jogos Olímpicos de verão quanto os de inverno. Mas nem tudo em Beijing é monumental. Beijing não é apenas um lugar, é um palimpsesto de histórias, de resistência e adaptação. Agora, imagina que vamos sair da grandiosidade da Praça da Paz Celestial e entrar nos hutongs, as ruelas cinzentas que são o tecido conjuntivo da cidade. Enquanto Xangai se orgulha das suas casas antigas, Pequim é a terra das casas tradicionais com pátios internos que abrigam gerações de famílias sob o mesmo teto. É aqui que a verdadeira cidade respira, longe da pompa oficial. Então, vamos lá. Um pouco de história para entender tudo isso. Vamos falar sobre o fim do ciclo imperial. Nosso personagem principal é um menininho de 2 anos, Pu Hui, o último imperador. Imagina o fofo sendo coroado em 1908, vivendo em uma bolha dentro da cidade proibida, enquanto o mundo lá fora se tornava uma república em 1912. Por anos, Puyi continuou a ser tratado como filho do céu apenas dentro dos muros. Ele era imperador só ali para aqueles companheiros. Ele vai descobrir o cinema, o telefone, através do seu tutor britânico. E tem um filme legal a respeito. Essa história vale a pena ser vista. E tem outra, uma história de decadência imperial, simbolizada pelo Palácio de Verão. Ele foi destruído pelas tropas franco-britânicas numa guerra anterior. E aí, a ambiciosa imperatriz viúva Xixi resolve que vai reconstruir todo o Palácio de Verão. Até aí tudo bem. Acontece é que ela usou o dinheiro que deveria modernizar a marinha chinesa para construir esse palácio todo luxuoso, e especificamente um barco de mármore imóvel, uma estátua parada no lago desse palácio. É uma lição visual de como o poder e a vaidade podem cegar o império diante das ameaças externas. Mas mudando de assunto, a Ópera de Pequim. Ai, se Xangai é a terra do jazz e do cinema moderno, Beijing é a guardiã dessa forma de arte que é uma enciclopédia da civilização chinesa. O segredo para você aproveitar ao máximo um espetáculo de ópera na China é entender as máscaras faciais. Na cultura chinesa, a essência determina a aparência. E ainda tem os códigos de cores para ajudar. Por exemplo, vermelho representa lealdade, coragem. Preto indica integridade, força bruta. Branco, cuidado, representa traição e astúcia. Dourado e prata são reservados apenas para os deuses e para os espíritos. Essas cores não são apenas estéticas, elas permitem que o público da ópera identifique imediatamente quem é o herói, quem é o vilão, em um palco quase sem cenários, onde, por exemplo, o chicote na mão do ator simboliza que ele está montado a cavalo. É a arte da sugestão, levada ao máximo na ópera de Pequim. E não dá para terminar sem falar do peso político da Praça da Paz Celestial. Ela é o coração simbólico do país. Foi aqui que, em 1919, estudantes protestaram contra a traição das potências ocidentais, dando origem ao que a gente entende como nacionalismo moderno chinês. E foi aqui também, na mesma Praça Celestial, que Mao Tse-tung proclamou a República Popular em 1949, mudando o destino de um quinto da humanidade. E foi também na Praça da Paz Celestial que, em 1989, o mundo assistiu, perplexo, aos protestos estudantis que pediam por reformas políticas, terminando em uma repressão que ainda hoje é um tema sensível na China. Quando você tiver a chance de caminhar por esse imenso espaço de granito, vai se lembrar. Para os chineses, a estabilidade e a ordem são valores supremos, derivados de Confúcio. Evitar o caos
é o que move a política de Pequim desde as eras dinásticas até hoje em dia, na era de Xi Jinping. Para encerrar, algumas dicas bem práticas. Você já ouviu falar do Pato de Pequim? É um ritual. A pele é crocante, as panquecas finas e o molho é de feijão doce. Sobre o transporte, o metrô de Pequim é fantástico e a cidade é organizada em anéis viários. Então, a parte histórica fica dentro do segundo anel. O Distrito de Arte 798 fica ali entre o quarto e o quinto anel. Então, Beijing é essa cidade que exige fôlego, mas que recompensa quem consegue olhar além da superfície. Boa viagem, aproveite cada camada desse lugar incrível, porque Beijing te espera.